Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero pedir àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, deixe o seu joinha, pois tudo isso é muito importante para nós. Bem, hoje eu trouxe alguns elementos da conjuntura nacional com o objetivo de socializar com vocês. Nós estamos vivendo uma das piores crises do nosso país, crise política, crise econômica e crise sanitária, tudo ao mesmo tempo. Crise política porque nós temos um presidente da República que governa sem o mínimo de diálogo com a sociedade. Temos uma crise econômica que em 2019, porque em 2019 o nosso país cresceu apenas 1,1%. E nós temos aí cerca de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Nós temos uma crise sanitária que talvez seja a pior crise sanitária que o Brasil já viveu. Agora, nós poderíamos estar numa situação diferente em relação à crise sanitária. Porque, de certo modo, o Brasil foi avisado desta crise. A crise que começou na Ásia demorou um certo tempo para que o vírus chegasse no Brasil. Mas o governo federal, que deveria ter montado uma estratégia, organizado toda a sociedade para enfrentar essa guerra contra o coronavírus, sempre caminhou na contramão, inclusive desrespeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde. De modo que hoje nós entramos para a casa dos 24 mil mortos, vítimas da Covid-19, e não temos perspectiva de como tudo isso irá terminar. Qual será o desfecho de tudo isso? Agora, quem está pagando a crise é a classe trabalhadora. A burguesia, ela abraçou o Estado e continua tirando riquezas do poder público e, consequentemente, cada vez mais aumentando seus patrimônios. Isso nós podemos ver na indústria, no comércio, os bancos que pegaram do poder público 1,2 trilhões e no campo, através da medida provisória da grilagem, a tal MP 910, que caducou, mas se transformou no projeto de lei 2633. Esse projeto de lei tem por objetivo o governo federal regularizar as áreas públicas invadidas por fazendeiros. Também, para ilustrar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, na tal da reunião ministerial, disse que, vangloriando, por o salário dos trabalhadores estarem congelados por 2 anos. Disse também que, investindo nas grandes empresas, o país terá lucro, e investindo nas pequeninas, o país terá prejuízo. Então vejam vocês que em plena pandemia, onde nós já perdemos mais de 24 mil pessoas, a burguesia continua lucrando como sempre. Agora, a burguesia liberal, ela se distanciou do Bolsonaro. Ela não quer mais nem saber da extrema-direita.
E então percebemos que ela está procurando construir uma alternativa pós-Bolsonaro, porém sem nenhum apoio, sem nenhuma aliança com setores de progressista e nem tampouco de esquerda. Isso nós podemos ver no governador de São Paulo, João Dória, no governador do Rio, Witzel, no Sérgio Moro e no presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Moro, que tem como forte cabo eleitoral a Rede Globo, deu uma entrevista no Fantástico domingo passado e está mais do que claro a Globo abraçada com Sérgio Moro fazendo a sua campanha para a sucessão de Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem na sua gaveta mais de 30 processos de impeachment e não coloca esses processos para apreciação do plenário da Câmara. De modo que certamente ele deve estar costurando também, porque ele é um dos que pretende suceder também Jair Bolsonaro. De modo que a burguesia liberal não quer Jair Bolsonaro, mas também não quer tirá-lo agora. A mídia, em especial a Rede Globo, que é quem mais tem feito suas críticas ao Bolsonaro, não demonstrou até então que está realmente com interesses de retirar Jair Bolsonaro agora da presidência da República. A classe média, que praticamente 50% votaram em Bolsonaro, hoje também se distanciou de Bolsonaro. E onde nós podemos ver a insatisfação da classe média hoje? Nas redes sociais, questionando Bolsonaro, e nas janelas dos apartamentos fazendo os panelaços. Então, o Jair Bolsonaro não tem também o apoio da classe média, que metade praticamente votou nele nas eleições de 2018. Agora, a classe trabalhadora, ela vive um dilema, uma situação muito difícil. Porque, primeiro, é a situação financeira, é a pobreza. É uma coisa enorme a pobreza que enfrenta o nosso povo, de modo que nós temos no Brasil aproximadamente 1/4 da nossa população que vivem de algum tipo de benefício e de algum bico que faz para sobreviver. Pessoas que não têm um emprego formal. É incrível, é uma vergonha um negócio desse. Vejam vocês que são aproximadamente 60 milhões de habitantes. Esses dados eu busquei no IBGE. São dados públicos que qualquer pessoa pode acessar. Só para ter uma comparação da quantidade de pessoas, a Argentina, a sua população é de aproximadamente 45 milhões de habitantes. A Colômbia é de aproximadamente 49 mil habitantes. E nós temos uma pobreza no Brasil de faixa de 60 milhões de habitantes. A burguesia brasileira, através dos empresários, é tão ignorante que poderia disponibilizar uma pequena quantidade nesse momento de pandemia para garantir a sobrevivência desses milhões de pessoas que são mercado consumidor. Quer dizer, nem isso eles conseguem olhar. Então, a classe trabalhadora passa um momento difícil e, em função do isolamento, também não pode sair às ruas para manifestar contra todo esse desmando que nós vivemos hoje no nosso país. A luta dos trabalhadores, a pressão, a cobrança, ela se dá com gente na rua, e com muita gente na rua. E
em função da pobreza e do isolamento, em função do coronavírus, nós, os trabalhadores, não podemos manifestar nesse momento, né, a não ser em suas casas dizendo não, dizendo fora Bolsonaro, né, dizendo não a essa política ditatorial e pedir o fora Bolsonaro. O Bolsonaro, ele está isolado pelos governadores, ele está isolado pela direita liberal e ele está isolado também pela mídia. A Rede Globo, que desde o início, né, por pequenas divergências, porque defendem o mesmo projeto, mas desde o início esteve contra o Bolsonaro. Mas nós podemos pegar um outro exemplo, é o da Atena, da Rede Bandeirantes, que veio a público dizendo que não quer mais entrevistar o Bolsonaro em função da fala do Bolsonaro no tal vídeo da reunião 22 de abril. Então, o Bolsonaro enfrenta essa oposição. E ele tem também o processo que está na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, fruto da denúncia de Sérgio Moro de que Bolsonaro estava intervindo na Polícia Federal. Então, esse processo, ele pode, de certa maneira, trazer à tona aquilo que grande parte da população brasileira tem suspeita, que é o envolvimento da família Bolsonaro em mortes no Rio de Janeiro, com o crime organizado, e inclusive com a morte de Marielle Franco. Não sei se coincidência ou não, aconteceu agora a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, tendo como alvo o governador do Rio e a sua esposa. Se for coincidência, tudo bem. Agora, não seria um contra-ataque de Jair Bolsonaro àqueles que ele tem como inimigos? Isso não seria uma confirmação do desejo que Bolsonaro tinha em fazer as mudanças na Polícia Federal? Lembrando que ele disse que queria apenas uma superintendência, e por coincidência, ou não, a superintendência do Rio de Janeiro. E logo após ele fazer as mudanças, houve essa operação que tem como alvo o governador do Rio e sua esposa, a quem Bolsonaro chamou na reunião de ministro de estrume. Esse foi o adjetivo que ele deu ao governador do Rio. De modo que nós temos hoje um equilíbrio. Temos o Bolsonaro isolado, temos a direita liberal, um outro campo, e tem a classe trabalhadora. Aí cabe a pergunta, quem ainda apoia Bolsonaro? Bom, o Bolsonaro tem junto a ele um povo, uma classe que é muito fiel entre eles, que são os militares. É esse povo, essa gente que sustenta o Bolsonaro. Agora, nós podemos fazer duas análises. Os militares não estão lá por acaso. O governo tem, se não me falha a memória, 9 ministros militares. E em demais cargos do governo tem aproximadamente 3.500 militares no governo. Então isso não é obra do acaso. Os militares que têm as armas, e eles sempre usaram desse poder para, inclusive, romper com a Constituição, como eles fizeram em 1964 com o golpe militar. Agora, por outro lado, a sociedade também não está apoiando esses militares. E estão lá, somando com as suas aposentadorias, altos salários e, de certa maneira, mamando nas tetas do poder público. Então, o que cabe a nós, trabalhadores, nesse momento? Nós precisamos aproveitar esse momento para refletir, estudar
nos formar cada vez mais, buscar caminhos para que nós possamos sair dessa situação. Por quê? Só existe uma maneira de nós vencer a crise do coronavírus o mais rápido possível. Só existe uma maneira de nós colocar o nosso país no trilho no sentido de recuperar a economia do nosso país. É retirando Bolsonaro da presidência da República. E quando eu digo retirar o Bolsonaro, eu digo que nós temos que tirá-lo de maneira legal. Bolsonaro já cometeu inúmeros crimes que, de acordo às leis, nos garante que ele deve sair da presidência da República. Então, mesmo no isolamento, nós não podemos ficar parados. Nós temos que dizer fora Bolsonaro, fazer todas as articulações possíveis, estudar cada vez mais, nos formar politicamente, pois nós precisamos nos preparar para o pós-Bolsonaro, pois não é possível que nós ficamos até 2022 nessa situação, pois realmente, se isso acontecer, nosso país vai amargar longos e longos anos para se recuperar de doenças e da economia, que é compreensível nesse momento estar em baixa. Então era isso, um grande abraço a todos e até a próxima.